Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Continuando com o assunto sobre lógica, hoje estudaremos o que é uma recíproca, contrária e contrapositiva. Então vamos lá. Consideremos a proposição condicional, se P então que. Se você ainda não conhece o que significa isso aqui no canal já tem uma playlist exclusiva só sobre este conteúdo de lógica. Então, dá um pause nesse vídeo e vai aqui na descrição do vídeo porque já tem um link da playlist. Então, através da proposição da condicional, podemos formar outras proposições condicionais, contendo P e que. Então, nós podemos formar se que, então P. Daí aqui, se não P, então não que. Ou também nós podemos formar se não que, então não P. Estas são chamadas de recíproca, contrária ou inversa e contrapositiva da proposição condicional, se P então que, respectivamente. Ou seja, esse aqui é chamada de recíproca, esse se não P então não que é chamada de contrária e se não que então não P é chamada de contrapositiva, certo? Para ficar mais fácil para vocês conseguirem entender, nós montaremos uma tabela verdade e vocês vão conseguir entender melhor qual é a função de cada uma. Aqui nós temos que montar quais são os valores lógicos de cada uma dessas tabelas. Entretanto, para nós preenchermos todas essas tabelinhas, nós temos que começar por essas duas. Então vamos lá. Os possíveis valores lógicos para duas proposições são VV, VF, FV e FF. Se você está com dúvida em como e por que fica esses resultados, aqui no canal tem um vídeo exclusivo ensinando a como montar a tabela verdade com duas proposições. Agora, nós temos que montar essa tabelinha aqui, ó. Se P, então que. Na condicional, o único resultado que será falso será quando nós tivermos VF. Nessa linha, aqui será falso. Por que será falso? Porque na condicional, nós não podemos ter o resultado VF. Caso contrário, todos os resultados serão V, de verdadeiro. Agora, nós temos que fazer ao contrário. Nós olhamos do P para o Q, para nós resolvermos essa coluna. Agora, para nós resolvermos esta, nós temos que olhar ao contrário. Aqui está se que, então P. Então, nós temos que sair do que, nós temos que sair dessa coluna para chegarmos nessa. Então, vamos lá. Lembrando que aqui na condicional, nós não podemos ter VF. Então, para ficar mais fácil, nós podemos analisar saindo dessa coluna para essa, onde nós temos VF. Então, aqui é VV, FV, VF. Então, nessa linha, aqui será falso. Então, aqui será falso e todos os outros resultados serão verdadeiros. Então, nós podemos colocar o V. Agora, nós temos que resolver esta coluna. Se não P, então não que. Mas para nós resolvermos esta coluna, nós temos que resolver esta aqui. Então, aqui nós temos que fazer a negação de P. Então, se P aqui é verdadeiro, a negação de P será falso. Se P aqui é verdadeiro, aqui também será falso. E se P é falso, a negação de P será verdadeira e aqui também será verdadeiro. E a não que será a mesma coisa. Se que aqui é verdadeiro, a negação de não que será falso. Aqui será verdadeiro, aqui será falso e aqui será verdadeiro. Agora que nós terminamos de preencher, nós podemos fazer esta coluna. Se não P, então não que. Então, nós teremos que sair desta coluna da não P para chegarmos na coluna da não que. Lembrando que o único resultado que nós não podemos ter na condicional é VF. Então, caso contrário, serão todos verdadeiros. Então, para ficar mais fácil, nós podemos ver onde tem VF aqui nessas duas colunas e colocar o valor de falso. No caso, será nessa coluna, né? Ó, VF, porque aqui é FF, FV e VV. Então, aqui como tem VF, aqui será falso. Aqui nós vamos colocar um F e todos os outros resultados serão verdadeiros. Agora, nós teremos que fazer o contrário. Por que o contrário?
Aqui nós não saímos de não P para não Q, agora nós teremos que sair de não Q para o não P. Ou seja, nós teremos que sair desta coluna aqui, desta coluna, para chegarmos nessa. E lembrando mais uma vez que como nós estamos trabalhando na condicional, não podemos ter VF. Então aqui nós já podemos analisar de cara que a única coluna que tem VF é nessa aqui. Então nessa coluna aqui será falso. Então vamos colocar o falso aqui. Eu tô colocando de outra cor para ficar mais fácil a visualização para vocês. Então todos os outros resultados serão verdadeiros. Então, pessoal, nós terminamos de preencher a nossa tabela verdade. E o que eu quero que vocês observem? Que, por exemplo, essa coluna aqui, se P, então Q, teve os mesmos resultados, ou seja, teve os mesmos valores lógicos de se não Q, então não P. Então, elas são equivalentes. Quando uma tabela verdade possui os mesmos valores lógicos, significam que elas são equivalentes. Eu vou pintar para ficar mais fácil para vocês. Então, agora vocês podem observar que o que eu pintei de laranja são equivalentes e o que eu pintei de amarelo também são equivalentes. Dando sequência ao nosso conteúdo, aqui está escrito: a tabela verdade acima, que foi essa que nós acabamos de preencher, mostra que são logicamente equivalentes. Então, uma proposição condicional da forma se P, então Q, e sua contrapositiva, se não Q, então não P, são equivalentes, que são basicamente as que eu pintei de laranja. Então, a condicional e a contrapositiva são equivalentes. E agora nós temos a recíproca, que é se Q, então P, e a contrária, que é se não P, então não Q, de uma proposição condicional são equivalentes, que é basicamente essas duas tabelinhas que eu coloquei aqui para vocês, de amarelo. Ou seja, aqui nós temos a recíproca e a contrária, e essas duas tabelinhas são equivalentes. Agora eu coloquei uma observação para vocês, mas atenção, a mesma tabela verdade mostra que uma proposição condicional, se P, então Q, e sua recíproca, se Q, então P, ou a sua contrária, se não P, então não Q, não são logicamente equivalentes. Isso nós podemos comprovar com a nossa tabelinha verdade. Ou seja, a nossa condicional não é equivalente à nossa contrária. Ou seja, os valores lógicos não são o mesmo. Aqui é VV, tudo bem, mas aqui é F e aqui é V. Agora, se nós pegarmos a recíproca e a contrapositiva, elas também possuem valores lógicos diferentes. Então, elas também não são equivalentes. Então, por isso que eu acabei colocando essa observação para vocês não confundirem. Bom, pessoal, a nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Será um prazer imenso responder a cada um de vocês. Então, um super beijo a todos, fiquem com Deus e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.